A paz do Senhor Jesus. Está começando agora o programa Palavra do Dia, na página do Facebook aqui do Ministério Vem. Eu sou o pastor Nelson Vipel e eu quero trazer neste dia uma palavra que se encontra na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Na verdade, duas passagens para que venhamos ser ministrados através delas, ambas, e o Senhor vai falar ao nosso coração. Uma delas está no livro de 1 Samuel, no capítulo 24 e nos versículos do 4 ao 6, que diz assim: Amém? Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, o 7 também, versículo 7 também, com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Amém? E a segunda passagem é em 2 de Samuel, no capítulo 11 e no versículo 14 ao 17. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Amém, meu irmão? Uma palavra que eu quero testemunhar, que na minha atividade profissional lá no estabelecimento onde eu trabalho, trabalhando assim, enfim, fazendo as minhas atividades, veio ao meu coração esta palavra, este comparativo nessas duas passagens bíblicas, aqui no Antigo Testamento, uma em 1 Samuel e outra em 2 Samuel. Meus irmãos, nós temos que analisar e avaliar que foi em duas circunstâncias distintas, mas que isso não sirva de justificativa, mas que estes dois acontecimentos foram em duas situações distintas. Na primeira ocasião, Davi não era rei. Amém? Ele derrotou Golias e foi convidado para trabalhar no reino para Saul. Diante das suas prosperidades, Saul teve inveja de Davi e imaginou que ele roubaria o seu trono, como assim aconteceu, mas não através de um roubo, mas através da vontade do Senhor. Ele
iniciou uma perseguição a Davi. Em uma das ocasiões em que ele descobriu onde Davi se encontrava, no entanto, Davi o surpreendeu numa caverna, como relata a passagem bíblica, e quando o rei Saul adormecido estava, ele cortou um pedaço da sua túnica, do seu manto, e foi até confrontado pelos seus soldados para que matasse, porque Saul era considerado inimigo. Na verdade, realmente, Saul considerava Davi inimigo e procurava matá-lo. Mas Davi não procurava matar Saul, e sim o contrário. Teve oportunidade, mas não o fez porque temeu, porque Saul era ungido do Senhor. Ele respeitou a posição de Saul, mesmo Saul, rei de Israel, procurando tirar a sua vida. Essa foi uma circunstância. A segunda circunstância se encontra na segunda passagem, que conta o seguinte episódio. Urias é um soldado de Davi que já era rei e que em uma das suas andanças no palácio e no terraço ele avistou Betseba, que era esposa de Urias, e se banhava, e pediu que a trouxesse e coabitou com ela. Nessa coabitação ela engravidou. E por uma oportunidade ele chamou Urias e deu um jantar e o embriagou, isso durante a guerra, e sabendo que Betseba estava grávida dele, pediu naquela noite que Urias fosse dormir com a sua esposa, algo que ele não fez, que ele se negou a fazer. E ele dormiu na porta do palácio, porque não queria deixar os seus amigos sozinhos no confronto da guerra. Diante desta negativa de plano e projeto para que Urias se coabitasse com a sua esposa e ele pensasse que o filho fosse dele, Davi escreveu uma carta para o Joabe, que era o general do exército, e enviou através do próprio Urias para que colocasse Urias num pelotão de frente, e Joabe o colocou em um pelotão onde o corpo a corpo seria mais violento e que o que atacava era mais forte, e nesta ocasião Urias acabou sendo morto em combate. Qual é o X da questão? Por isso que eu intitulo essa ministração hoje no programa Palavra do Dia como matou o amigo e poupou o inimigo. Circunstâncias diferentes. Não matou Saul porque era rei, e a intenção de Davi não era matar Saul, e sim Saul matar Davi. Ele não tinha motivo para matar Saul, mesmo Saul querendo matá-lo. E não o fez porque ele era ungido do Senhor. Davi temeu. Mas como o rei não temeu matar Urias, que guerreava a seu favor, era considerado amigo, era considerado da mesma nação, no mesmo propósito, na mesma visão, e Davi acabou sucumbindo do poder e, por direito, influenciou na morte de Urias. Indiretamente e de forma indireta e bem direta, ele consequentemente matou Urias. Meu irmão, quando eu e você, muitas vezes, somos líder
e lideramos. Muitas vezes pessoas são contra mim e contra você. Por algum motivo que as pessoas imaginam que poderemos tomar os seus lugares de destaque, e pessoas que não suportam concorrência, ou alguém que faça igual ou melhor que elas, ela procura, de alguma forma, querer achar defeito, achar corrupção, achar algo que você fez e que eu fiz de errado, para que isso venha à tona, que isso venha a ser descoberto. Muitas vezes, por benefício próprio, não para mostrar a verdade para ninguém ou alguém, não para ser justo diante de um momento e diante de uma circunstância, mas sim, simplesmente para te acusar e condenar. Te julgar e condenar. A pessoa não está preocupada em fazer justiça. A pessoa não está preocupada em fazer uma denúncia e para o bem de todos, mas sim para o seu próprio bem. Amém? É uma justiça indefinida. É uma justiça que não colabora para o bem de todos, mas somente para o bem daquele que denunciou, porque quer destruir, quer denegrir aquela pessoa, mesmo ela tendo uma atitude incorreta. Porque, meu amigo, meu irmão, o justo, completamente, integralmente, não existe nas nossas vidas. A própria palavra diz que não há um justo sequer. Queremos sim buscar a justiça e a verdade. E muitas vezes, sim, temos que nos esforçar por isso. Mas muitas vezes não conseguimos. Somos injustos, somos incorretos. Só que, se eu e você nos arrepender, se eu e você nos confessar a nossa culpa, a nossa fraqueza, a nossa limitação, e pedir perdão diante do Senhor, em nome de Jesus, certamente seremos absolvidos, seremos perdoados. Perdão. Seremos perdoados. Amém, meu irmão? Foi isso que aconteceu na vida de Davi. E foi isso que não aconteceu na vida de Saul. O Urias, nesse episódio, ele foi inocente. Não conhecemos a sua intimidade, mas, no entanto, ele morreu de forma inocente e morreu defendendo a sua nação, defendendo o que era certo. Creio que ele não teve medo disso, mas foi envolvido num plano maledicente, foi envolvido num plano que custou a sua vida. Mas, no entanto, como do Senhor ninguém zomba e não se dorme, consequências desagradáveis e até mesmo terríveis aconteceram na vida de Davi. Mas eu não ministro esse episódio para denegrir a imagem de Davi. Ele era um homem como eu e você, era um ser humano como eu e você, que foi chamado, foi separado e escolhido para uma atividade, para algo histórico e celestial na palavra de Deus, como foi, e ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Porque realmente ele era ousado, corajoso, mas, no entanto, se precipitava. Errou muitas vezes. Foi um péssimo pai de família, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque era contritado, era quebrantado pelo poder de Deus no seu coração. Muitos salmos ele escreveu, que foi de autoria de Davi, relatando isso. Então, meu querido, minha querida, seja você, mas seja
contritado e quebrantado pelo poder do Espírito Santo de Deus dentro do coração da tua alma. Seja verdadeiro, confesse, se entregue, se humilhe, se assim for necessário, quantas vezes forem preciso, para que você seja purificado, para que eu seja purificado. E através dessa purificação, sobre a manifestação de uma rendição, não venhamos carregar nenhuma culpa sobre os nossos ombros. Todas elas sejam expostas, todas elas sejam colocadas diante do Senhor. Amém? Porque eu posso julgar alguém, mas eu não posso condenar ninguém. Amém? Então fique com essa ministração hoje aqui no programa Palavra do Dia. E guarde no seu coração esta palavra que eu considero transformadora. Tem um tema até assim forte que já faz um pré-julgamento de quem lê, né? Matou o amigo e poupou o inimigo. Mas existiam as circunstâncias. Essas circunstâncias, como eu disse no início do programa, não são justificativas, mas era algo que se poderia considerar. Amém? Deus abençoe. Eu sou o pastor Nelson VIP do Ministério Vem, da cidade de Brusque, do estado de Santa Catarina, Brasil, e até o nosso próximo programa. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau!